Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede de, depois de alguns anos, rever a amada igreja. Igreja que eu guardo no coração, igreja que eu amo. Aqueles que me conhecem sabem que eu trabalhei aqui durante 7 anos, dando o melhor de mim, dentro das minhas limitações, é lógico. E quando eu saí daqui no dia 31 de dezembro de 2011, que eu me despedi dessa igreja, eu não imaginei que um dia eu voltaria aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Não por falta de convite, mas por falta até mesmo de oportunidade. E em janeiro desse ano, quando eu estive aqui fazendo exames de saúde, exames físicos, eu vim aqui na escola dominical visitar essa amada igreja. E o presbítero Pedro, ele quase que me fez assumir um compromisso de um dia voltar aqui e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu quero fazê-lo nessa noite, com a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria revê-los, queridos, de todo o coração. Eu estou emocionado por poder voltar aqui e estar junto com meus queridos irmãos nesta noite. Eu quero, antes de começar a minha palavra, fazer uma pergunta aos queridos irmãos. Quem aqui tem certeza do que vai acontecer, vamos dizer, daqui 10 minutos? Quem tem certeza? Levanta a mão. Queridos, nesta vida terrena, o ser humano só pode ter certeza de uma coisa: que ele vai morrer. Ele só pode ter certeza disso, da morte. Isto porque desde que o pecado entrou no mundo, o homem vai a cada dia que passa se degenerando aceleradamente no físico, na moral e principalmente no aspecto espiritual. A isto nós chamamos de depravação total. O homem no seu inteiro está depravado diante dos olhos de Deus. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo do Senhor Jesus, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é por isso que a única certeza que nós podemos ter nesta vida é a morte. Nada mais, nada menos. E ainda o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, é só vocês voltarem, abrirem em Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 12, diz o apóstolo: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta, queridos, é a realidade da humanidade. A realidade do ser humano neste mundo. A realidade da degeneração, tanto no aspecto físico, como moral, como espiritual. Nós não podemos ter certeza de nada além da morte. Por exemplo, no nosso país, nós, os brasileiros, quanto à vida aqui no mundo, não podemos ter certeza de nada em relação ao presente e ao futuro.
em se tratando do nosso país, a não ser essa certeza de que um dia chegaremos ao fim sem ver melhoras em nada. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os nossos líderes governantes, as nossas autoridades, os nossos magistrados e o próprio povo brasileiro, o povão, com algumas exceções, estão afundados em profunda corrupção moral e espiritual. Queridos, depois de 6 anos que eu estive junto a esta igreja, trabalhando durante 7 anos, e da qual eu guardo, já falei, grande amor, lembrança, eu não quero hoje deixar com vocês aqui uma palavra de pessimismo, de derrota, de tristeza, mas demonstrar aos queridos irmãos que, apesar do quadro negríssimo que temos pintado até aqui, para a Igreja de Cristo, há certezas, há convicções e há esperança. Essa esperança bendita é segura não porque está colocada em homens, mas em Cristo, o nosso Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. O texto que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias está no capítulo 8 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículos de 31 a 39. Me acompanhem na leitura desse texto, irmãos. Romanos 8, de 31 a 39. E eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto. Nós vamos variar um pouquinho para lá e para cá, mas não tanto. Diz o texto, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Querido Deus, nós estamos reunidos nesta noite aqui como Igreja de Deus em Cristo, para te adorarmos na beleza da tua santidade, para prestarmos o nosso culto a ti, Senhor, onde o teu povo aqui congregado já louvou o teu santo nome com hinos e cânticos espirituais, onde o teu povo aqui nesta noite já orou,
Já leu a tua palavra? Agora, soberano Senhor, nós precisamos ser instruídos e dependemos totalmente da ação do teu Santo Espírito em nossa vida, iluminando cada um de nós em nossa mente, dando a unção do teu Santo Espírito ao nosso coração, para que, ouvindo esta palavra bendita que é do Senhor, possamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, nas convicções, nas certezas, na esperança de que uma vida melhor temos pela frente. Deus querido, fala ao coração dos teus filhos, mas principalmente, Deus, fala ao coração do teu servo que tem a responsabilidade de compartilhar esta palavra nesta noite. Que ela seja uma palavra fiel, que seja, ó Deus, exposta com temor e tremor para a edificação do teu povo, mas acima de tudo para a honra, a glória, louvor e exaltação do teu santo nome. No nome santo do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos, esse texto de Romanos 8, de 31 a 39, nos traz convicções do crente em Cristo. Nos mostra convicções do crente em Cristo. Essas convicções, quando nós a declaramos diante dos homens, os incrédulos e arrogantes nos taxam de presunçosos, pretensiosos. Quem é você para achar que tem convicção para uma vida futura? Ou quem é você para ter convicção, para ir para o céu, para ser salvo? Você é melhor do que os outros? Nós somos taxados de presunçosos. E esses homens incrédulos e arrogantes fazem isso por não conhecerem a Deus e as suas revelações através da Escritura Sagrada. Quanto a nós, Igreja de Cristo, sabemos que isso não é presunção, mas sim convicção. E eu destaco entre todas as convicções que nós temos em Cristo, nesse texto, eu destaco 6, as quais eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. A primeira convicção que nós temos é que Deus é por nós. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Tudo aquilo, aquele ensino doutrinário que Paulo vem discorrendo desde o capítulo 1. Quando ele fala que o justo vive por fé. Capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele descreve a corrupção e a depravação humana. Capítulo 3, quando ele fala que nós somos justificados em Cristo, somos justificados pela fé. E todos esses textos que ele coloca até este ponto que nós estamos com as Bíblias abertas, é à vista dessas coisas que vem a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Se Deus é por nós, não há quem seja contra nós. E esta convicção, queridos, de que Deus é por nós, não está firmada em doutrinas meramente humanas, mas sim nas revelações da palavra de Deus, que nos diz aqui no capítulo 8 mesmo, no capítulo 5, voltem um pouquinho aí, versículos 8 e 9. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A convicção de que Deus é por nós está firmada na palavra de Deus, não em ensinos meramente humanos,
No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus, dirigindo a palavra a Nicodemos, que era mestre em Israel, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos entender, queridos, que se Deus não fosse por nós, jamais ele revelaria tão grande amor, a ponto de entregar o seu unigênito Filho como sacrifício por mim, por você, por nós, em nosso lugar. Se ele não fosse por nós, ele não faria isso. E eu pergunto aos queridos irmãos, nós entregaríamos o nosso único Filho por miseráveis e corruptos pecadores? Entregaríamos? Não. Essa é a única resposta. A primeira convicção que eu quero deixar com os irmãos nesse texto de Romanos 8, a partir do versículo 31, é de que Deus é por nós. A segunda convicção que temos é que nós temos tudo com Cristo. Nós temos tudo com Cristo. E vamos entender esse tudo, o que é que nós temos. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E todos nós aqui, não é o mundo inteiro, não. Judeus, são judeus e gentios, gente de todas as nações, raças, tribos e línguas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, queridos, a segunda convicção é que nós temos tudo com Cristo. Esse versículo, ele me projeta para Mateus 6. Vamos abrir lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6. Versículos de 25 a 34. Acompanhe a leitura comigo. É um trechinho um pouco longe, mas nós não temos pressa. Por isso vos digo, acharam, queridos? Mateus 6, versículos de 25 a 34. Por isso, o Senhor Jesus dizendo, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que estão aí inseridas no versículo 25 e 31, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Segunda convicção é que nós temos tudo com Cristo.
Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler em Mateus 6, basta para nos trazer ao coração e à mente a convicção que temos tudo com Cristo. Quando Romanos 8:32 diz que Deus nos dará graciosamente com Ele, Cristo, todas as coisas, não está falando de supérfluos, não está falando daquilo que desejamos, está falando daquilo que necessitamos. Está falando de necessidades, possam ser elas materiais, morais ou espirituais. E o mesmo apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é cada um dos vossos desejos, cada uma das vossas necessidades. E isto, queridos, eu afirmo a vocês, mediante a palavra de Deus, sejam elas necessidades materiais, morais, espirituais, familiares, esses textos nos afirmam que temos tudo com Deus, tudo que necessitamos. Muito grande é a graça da salvação, infinita graça. Já era o suficiente para termos convicção e nos alegrarmos. Mas Ele nos dará com Cristo todas as coisas de que nós necessitamos. A terceira convicção que eu quero partilhar com os irmãos é que nós não seremos acusados. Todo mundo tem medo de que no dia do juízo vai ser acusado. O crente em Cristo não precisa ter esse medo. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele foi comprado por alto preço, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício santo do Senhor Jesus. Versículo 33, Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus está nos justificando, quem é que vai nos acusar? Esse versículo me lança para outros textos desta mesma carta. Voltando aí a Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 26. 2 páginas atrás, Romanos 3, versículos de 21 a 26. Acompanhe a leitura. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e de novo eu afirmo, judeus e gentios, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Queridos, nós não seremos acusados. Quem terá a ousadia de nos acusar diante daquele que nos justifica? Não sermos acusados, porque Deus, pela justiça de Cristo, nos justifica e nos reconcilia consigo mesmo. No capítulo 5 dessa mesma carta de Romanos, versículo 1, prossegue o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A convicção, queridos, de não sermos acusados
está no fato de estarmos em paz com Deus e que o justo Senhor Jesus é quem nos justifica. João, na revelação, no Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo João diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi expulso o nosso acusador. Por isso podemos ter a bendita convicção de que não seremos acusados. A quarta convicção das 6 que eu destaquei nesse texto é que, além de não sermos acusados, também não seremos condenados. Tem muito crente com medo de ser condenado no dia final. Por que esse medo? Você não tem convicções. Nós não temos convicções para ficar trêmulos, com medo do dia final, do dia D, do dia do Senhor. Versículo 34, Romanos 8. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também, e também intercede por nós. Essa convicção está no fato do que a Bíblia ensina, e não naquilo que os estudiosos pensam. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, ele diz a Nicodemos, o mestre judeu: o que nele, Cristo, crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o Senhor Jesus continua no versículo 36 desse mesmo capítulo 3 de João: por isso, quem crê no Filho tem tempo presente, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, não seremos condenados, porque a Bíblia nos dá essa certeza, essa convicção. No capítulo 8 de Romanos, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo afirma lá atrás, versículos 1 e 2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Não seremos condenados, porque a Escritura continua nos ensinando e nos dando firmeza, certeza, convicção. Agora, Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele afirma: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não seremos condenados, queridos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, por seu sacrifício santo, único e eterno, nos garante essa bendita isenção da condenação. A quinta convicção, queridos, é que ninguém nos separará do amor de Cristo. Acabamos de cantar há pouco. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Versículo 35 do nosso texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A convicção nessa afirmação do apóstolo Paulo está alicerçada no fundamento de quem é Jesus.
E o Senhor Jesus Cristo, em João 6, o Evangelho, ele falando à multidão que o seguia, depois dele ter multiplicado pães e peixes, o Senhor Jesus diz no versículo 35 de João 6, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Prossegue no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus afirma, eu lhes dou a vida eterna, referindo-se às suas ovelhas, referindo-se aos seus seguidores, referindo-se aos que creem nele. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Irmão, será que é difícil entender que tudo isso indica que além da segurança da salvação que nós precisamos ter, fala também da inseparabilidade do amor de Cristo. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Essa convicção precisa estar enraizada no nosso coração. Por nenhum meio deste mundo, que ele descreve aí no versículo 35, nem por meio de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso nos separará do amor de Cristo, porque nós somos comprados por alto preço, pelo seu sangue remidor. Por isso, ninguém nos separará do amor do Senhor Jesus Cristo. E a sexta e última convicção que eu quero compartilhar com os irmãos é de que da nossa união com Deus e da vitória com Cristo estar firmada no amor de Deus por nós. A nossa união com Deus e a nossa vitória com Cristo está firmada no amor de Deus por nós. Nós somos péssimos. Nós vimos lá no começo da nossa conversa nesta noite, que o homem está depravado na sua totalidade, em todo o seu ser. Não tem nada nele que presta. Nós lemos lá em Romanos 3, versículo 10 a 12, que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então, a convicção da nossa união com Deus e da vitória de Cristo, em Cristo, não está naquilo que nós somos, mas no amor de Deus por nós. Acompanhe comigo, versículos 36 a 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A entrega à morte o dia todo. Considerados como ovelha para o matadouro em todas essas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, 38, de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o amor de Deus por nós não é por nossas virtudes. O amor de Deus por nós é tão somente por sua graça e misericórdia. E por isso é que nós precisamos ter a convicção e não presunção de que estaremos com Ele na glória eterna. Aí no capítulo 8, veja comigo, versículos 29 e 30. Porquanto aos que
De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa glorificação, queridos, é a honraria que Deus outorga por graça e misericórdia a quem não prestava, mas que Ele elegeu. Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida eterna em seu nome. Se há alguém aqui entre nós, queridos, nessa noite, que ainda tem dúvidas daquilo que Deus fez por nós, essa é a oportunidade, através do texto da palavra sagrada, de nos apresentarmos diante de Deus em clamor, suplicando para Ele, através do seu Espírito, nos dar essas convicções. Amados, concluindo a nossa meditação desta noite, se nesta vida terrena, se neste mundo em trevas, se neste país que vivemos, a única certeza que temos é a morte. Nós, a Igreja de Deus em Cristo, no qual temos a vida eterna, devemos, através do ensino bíblico, ter muitas convicções. E nesta noite eu destaquei 6 para compartilhar com os irmãos. A primeira é que Deus é por nós, versículo 31. A segunda é que temos tudo em Cristo, versículo 32. A terceira é que não seremos acusados, versículo 33. A quarta é que não seremos condenados, versículo 34. A quinta é que ninguém nos separará do amor de Cristo, versículo 35. E a sexta, que a nossa união com Deus e a vitória com Cristo está firmada no amor de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.